paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes e hoje eu tenho mais uma palavra de Deus para a nossa vida, dia 5 de janeiro de 2024. E o versículo proposto para hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 7, versículo 36, que diz assim: Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Irmão, esse versículo, ele remete à saída do povo de Israel, da escravidão que eles viviam no Egito, para a terra prometida. E ele enfatiza que esse povo ficou 40 anos no deserto. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele em nenhum momento levantou Moisés para tirar esse povo para ficar caminhando no deserto 40 anos. Nós sabemos que era para ser uma viagem de semanas e durou 40 anos no deserto. Isso aconteceu, irmão, pois aquele povo, mesmo vivendo todas as maravilhas, todos os prodígios que Deus fez, as pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, comidas que caíam do céu, mesmo eles vendo todo o poder de Deus, eles eram um povo ingrato, um povo desobediente. E nós sabemos que a desobediência, ela afasta as bênçãos que Deus tem para nós. Quantas bênçãos, irmãos, prometidas que nós temos, basta ler a Bíblia. Quantas bênçãos individuais, pois a partir do momento que nós começamos a andar com Jesus, Jesus ele promete bênçãos individuais para nós. E muitas vezes nós nos perguntamos para Deus: Deus, cadê essa bênção? Cadê a prosperidade? Cadê a paz? Cadê a cura que eu não alcanço? E você, abençoado você é. Pois só de nós sermos cristãos nós somos abençoados. Mas nós temos que pegar os exemplos dos nossos irmãos, do povo de Israel, que a desobediência afastou da bênção. Irmãos, Deus tem grandes coisas para fazer por nós em 2024. Mas para isso, nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo, buscar, lutar em espírito, se esforçar no trabalho, em visões, em comunhão com a igreja, para nós podermos alcançar todas essas bênçãos que Deus pode liberar ainda em 2024 para nós. Não vamos ser, irmãos, como esse povo de Israel, ingrato, duvidosos, mesmo diante das maravilhas que eles viram Deus fazer. Não vamos, irmãos, postergar a bênção que pode ser liberada ainda em 2024 para nós. Mas para isso, nós temos que nos esforçar no Evangelho, nós temos que ter fé, nós temos que crer. Moisés, quando levantou Josué, guiado por Deus, para levar aquele povo na terra prometida, Josué se sentiu incapaz. Ele disse a Moisés: como que eu vou com esse povo sem ti? E a palavra de Deus para Moisés: seja forte e seja corajoso. Em outras versões, esforçai-te e tem bom ânimo. Deus, ele espera que nós nos esforcemos, que nós não nos desanimemos, que a gente tenha bom ânimo, que a gente lute juntamente com o Evangelho, pela fé, para alcançar todas as bênçãos que vão ser liberadas para nós esse ano. Irmãos, eu inicio esse ano com muita fé, com muita esperança, que as bênçãos prometidas para mim vão ser liberadas. E eu profetizo na vida de cada irmão que me escuta, que todas as bênçãos retidas, que muitas vezes estão afastadas por desobediência de cada um, por falta de fé de cada um, vão ser liberadas esse ano. Vamos crer, irmãos. E talvez você pensa: irmã, você tá otimista porque tá dando tudo certo na tua vida. Olha, irmãos, eu posso te garantir que não está dando tudo certo.
que tem muita coisa incerta na minha vida, que tem muita dor, que tem muita luta, mas eu faço parte do povo que vive pelo que crê e não pelo que vê. Eu não vou olhar cenário político, eu não vou olhar previsão de economia, previsão de mercado, de bolsa. Eu vou olhar para o que Deus tem para mim, pois eu sei que Deus, ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Eu creio no Deus do impossível. Eu faço parte do povo que vive pelo que crê e não que vive pelo que vê. E eu te convido, irmãos, para fazer parte desse povo. Talvez você é cristão, você lê a Bíblia, você vai ao culto, mas você ainda não consegue viver as promessas de Deus. Irmãos, quantas vezes eu agi dessa forma? Na casa do Senhor, assídua, lendo a Bíblia, orando e não vivendo o Evangelho de Cristo, não crendo que Deus pode ser poderoso para com a minha vida. E eu creio nesse poder de Deus, eu creio na renovação, eu creio que o cristão é como águia, que não se cansa, que não se fadiga e que vai voar pelas alturas, irmãos. Vamos crer. Não creia que o milagre está retido nas milhares de páginas da Bíblia. Não creia, irmãos. Creia que isso é a bússola para a vida de cada um. E que o que Deus fez na vida desses homens, eles podem fazer na nossa também. Vamos crer, irmãos. Vamos crer. Em Filipenses 1:27, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Irmãos, vamos ter fé no evangelho. O evangelho é força, é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, diz Davi. E vai ser lâmpada para os nossos pés. A mensagem do autor hoje é: ou você se limita à sua visão, ou você rompe com a visão de Deus. Aquele povo lá no Egito, irmãos, eles eram escravos, eles comiam pepino e cebola. Eles não tinham capacitação nenhuma, pois como um escravo vai ter capacitação? Eles não tinham profissão. Eles não eram homens de guerra. E Deus levantou Moisés para dar bom ânimo para aquele povo. E aquele povo, mesmo na deficiência de fé, porque há centenas de anos, por 400 anos, eles não eram abençoados. Mas Deus os sustentou eles lá no Egito. Mesmo sem nenhuma visão, nenhuma probabilidade palpável, eles creram. Através do bom ânimo que Moisés deram para eles. Olha, irmãos, que eu seja como Moisés foi para aquele povo na vida de cada ouvinte hoje. Que vocês creem que nós veremos grandes coisas em 2024. Não vamos ter medo do amanhã. Eu convido para não terem medo do amanhã. Eu não vou ter medo do amanhã. E cada irmão que está me ouvindo também não terá medo. Que eu seja Moisés hoje na vida de vocês, irmãos. Eu quero dividir com vocês a leitura bíblica proposta de hoje, que está no livro de Mateus. É o 2º capítulo de Mateus. Irmãos, o 2º capítulo de Mateus, ele ainda fala sobre os eventos do nascimento de Jesus Cristo. E ele inicia dizendo sobre os reis do Oriente, os magos do Oriente, que Deus revelou para eles a vinda do Messias. E logo depois do nascimento, a fuga da família de Jesus, de José e Maria, para o Oriente, para o Egito, perdão, e depois o retorno,
pois Deus cuidou de todos os mínimos dos detalhes. Nós sabemos que os reis magos, eles passaram pelo palácio de Jerusalém e contaram para Herodes. Fomos anunciados para nós, através da estrela de Davi, que vai nascer o Messias. E Herodes ficou irado, porque Herodes, eles imaginavam que seria um Messias político, que tiraria o reinado da família de Herodes. E Herodes ficou muito irado e planejou matar o Messias. Tanto que ele deu ordem para aquele momento para matar todas as crianças de até 2 anos que tinham nascido naquela época. E José, guiado pelo anjo, desceu para o Egito para se esconder por mais ou menos 2 anos e depois retornaram. Toda essa saga está relatada no capítulo de Mateus. E depois vocês meditem, leiam ele por completo e meditem. Mas o que Deus toca no meu coração é para eu compartilhar, para eu meditar com os irmãos o que está escrito no capítulo 2, entre o versículo 1 e 12, que é os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando a Belém disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, a revelação do nascimento Messias para os reis do Oriente confirma a intenção de Deus que o Messias amado, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para salvar determinado povo. Ele quis já iniciando, alcançando o mundo. E ele revelou a esses reis o local correto e trouxe presentes para Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Jesus ele nasceu num curral, no meio dos animais, num lugar totalmente contaminado. E eu, como médica, irmãos, que trabalho como ciência, toda vez que eu leio os presentes que foi dado para Jesus, eu penso como cientificamente Jesus é muito intencional, Deus é muito intencional nas suas atitudes. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a ciência só confirma com atraso o que a Bíblia diz que é verdade. Nós sabemos que espiritualmente o ouro significa riqueza, o incenso e a mirra já falando sobre a morte de Jesus, pois nós sabemos que os mortos daquela época eram embalsamados com mirra. Porém, irmãos, quando a gente estuda o incenso usado naquela época, nós sabemos que era o frankincenso, que veio de uma árvore que é a resina de uma árvore que chama olíbano. Irmãos, hoje a ciência, a medicina sabe que este incenso, ele é anti-inflamatório, ele é antisséptico, ele é antifúngico, ele é antimicrobiano.
Jesus nasceu num lugar extremamente contaminado. Um bebezinho, um recém-nascido, irmãos, nasce totalmente com o sistema imunológico fraco. O sistema imunológico ainda não tem capacidade de defesa. Por isso que o seu pediatra, quando você nasce, quando seu filho nasce, te orienta. Olha, não receba pessoas doentes, não receba aglomeração, evita visita, principalmente nesses primeiros 3 meses. Pois nós sabemos que o recém-nascido, ele é muito predisposto a infecções e ele tem muita chance de complicação de infecções devido a esse sistema imunológico fraco, débil. Mas Deus, de uma forma intencional, fez José e Maria ganhar um incenso. A Bíblia não diz que eles acenderam, mas tudo indica que eles devem ter acendido aquele incêndio. E ele tem efeito anti-inflamatório, antisséptico. A mirra, idem, irmãos. A mirra, ele é antiviricida, ele é antifúngico, antibacteriano, anti-inflamatório. Irmãos, e Jesus foi embalsamado com essa mirra. Olha como Deus nada, a Bíblia, irmãos, quando a gente mergulha na Bíblia, a nossa fé aumenta. Pois nós vemos o quão é real, o quão é maravilhoso, o quão é intenso e o quanto é cientificamente verdadeiro. Deus é intencional, irmãos. Quem coloca a Bíblia como conto de fadas, irmãos, é pessoas ignorantes, são pessoas que têm o intelecto a desejar. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Eu quis compartilhar essa meditação porque a minha fé aumenta demais. Como Deus é lindo, como Jesus é lindo. Vamos crer que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem o melhor presente para você. E os presentes que Deus nos dá, irmãos, não é em vão. Assim como o ouro, o incenso e a mirra não foram em vão. O ouro é muito valioso e nós sabemos que naquele momento José e Maria estavam em fuga e eles precisavam de dinheiro e eles ganharam ouro. Irmãos, é maravilhoso o que Deus faz na nossa vida, que todos os presentes que Deus já deu para você possa fazer sentido na tua vida. Peça para Deus revelar o sentido das bênçãos e dos presentes que Ele já te deu. Assim como tem muito sentido o ouro, o incenso e a mirra naquele momento. Deus é maravilhoso, Deus tem o melhor para nós. Não tenha medo do amanhã, fica com essa palavra, irmão. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente cada ouvinte.